Graças a paz, amados. Estamos iniciando mais um Instruído na Verdade. E no Instruído na Verdade hoje nós vamos meditar em uma passagem bíblica onde fala da armadura de Deus. Nós vamos verdadeiramente tomar posse dessa armadura para podermos vencer, romper, né? Aqui se encontra em Efésios 6 algumas instruções que Paulo dá para a igreja em Éfeso, que serve para toda a igreja, porque é muito importante você tomar posse das armas que Deus deixou disponível para podermos sobrevivermos, para poder vencermos, né, as investidas do inimigo da nossa mente. Nós vamos perceber aqui que verdadeiramente nós precisamos, necessitamos e podemos tomar posse desta armadura. Vamos ler aqui Efésios 6, a partir do versículo 10, que diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingido com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, né, nós estamos diante de um texto muito poderoso, onde nos oferece um revestimento para vestirmos a armadura de Deus. As armas que Deus deixou disponível para nós, né? E podemos destacar aqui algumas frases aqui importantes, algumas palavras importantes. Por exemplo, inicia falando verdade, justiça, paz, fé, salvação e palavra. Essas são as armas de Deus para você permanecer firme e vencer o inimigo de Deus. Lembrando que Paulo, antes dele dizer para essas pessoas vestir a armadura de Deus, essa armadura de Deus, ele ali ensina, né, a importância do relacionamento, do respeito, da função de cada membro da família, né, do filho, do pai, da mãe, da esposa, do esposo, cada função, né, de amadurecimento para aquela família, para depois sim revestir da armadura de Deus. Você tem que ser maduro para revestir a armadura de Deus na tua vida. Então nós temos aqui, né, pelo menos 6 armas importantes, 6 partes importantes desta armadura. E nós vamos entender, né, o motivo de Paulo ter usado nesse contexto essa questão de armadura, porque era algo que estava no conhecimento daquele povo. Outrora que os inimigos ali da época, né, os soldados ali romanos, eles vestiam-se de uma armadura e Paulo usa isso como símbolo, como analogia para poder aplicar para esta igreja, né, esta ferramenta, esta armadura, essa mensagem de fortalecimento. E é isso que nós vamos entender um pouco desta armadura, para conhecermos um pouco ela e assim entender o que Paulo realmente está falando. Né? Ele inicia dizendo o cinto da verdade, é a primeira parte desta armadura. Né? O cinto unia a parte de cima com a parte de baixo da armadura para deixar firme. Né? Na armadura do soldado romano, o cinto, né, ele cingia, o cinto cingido, ele servia para fortalecer a armadura. E é isso que a verdade faz com nossas vidas, com a vida do cristão. A verdade, ela fortalece o cristão. Ela une, né, toda a armadura de Deus, que Deus é verdade, a palavra de Deus é verdade. Tudo tem que ser feito com verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela nos fortalece. Porque o inimigo, ele né, é conhecido no inimigo de nossa mente como o pai da mentira. E ele sempre usa de astúcia para tentar, né, mudar aquilo que Deus falou a nosso respeito, tentar inverter a verdade na nossa vida. Mas se nós estamos revestidos, né, cingido com o cinto da verdade, a verdade vai prevalecer. Nós vamos prevalecer firme. Ou seja, a verdade é o que vai manter firme toda esta armadura de Deus na minha e na tua vida. Lembrando que a proposta de Paulo é que nós possamos revestir dela para ficarmos inabalável num dia mau, num momento mau, na investida do inimigo. Então, o primeiro ponto é a verdade. A verdade não pode faltar na tua vida. Você tem que viver a verdade, tem que viver uma vida verdadeira. A mentira não faz mais parte desta vida, deste novo ser. Esse novo ser que está vestindo a armadura de Deus, ele vive somente na verdade.
A verdade é o fortalecimento dele. A verdade é a base para ele permanecer de pé contra a investida do inimigo. Segundo, parte da armadura que ele vai dizer é a couraça da justiça. Né? A couraça na armadura ela servia para proteger todo o peitoral do soldado, né? Protegendo assim os seus órgãos, né? Para não ser atingido, ferido e assim vir morrer. Né? Então, a justiça de Deus, ela nos protege, ela nos guarda. Nós outrora estávamos já indo em direção à morte, já estávamos condenados à morte. Mas pela justiça de Deus, através de Jesus Cristo, ele nos brindou, ele nos protegeu da morte, ele nos livrou da morte, ele me deu uma nova vida. Então, quando eu tenho uma vida verdadeira, eu vivo na verdade, eu revisto da justiça de Deus. Ou seja, o inimigo vai tentar me acusar, mas eu estou vestido na justiça de Deus, e a justiça de Deus vai me manter de pé, vai me manter num caminho de salvação, no caminho junto com Jesus Cristo. Eu estou fortalecido, eu estou protegido pela justiça de Deus. Eu sirvo a um Deus justo que morreu no meu lugar, ainda que eu não merecia, mas a sua graça, a justiça de Deus, né? Foi essa é a graça, nós não merecíamos, não foi, né? O justo era nós pagarmos pelo nosso pecado, mas a justiça de Deus, através de Jesus Cristo, ele nos justificou. O inimigo vai tentar dizer que não, mas a verdade, que é a palavra de Deus, ela diz que nós já fomos justificados nele. Então, se revista da couraça da justiça. Ou seja, agora você já tem a couraça para proteger, né, a tua vida da morte, e você também tem o cinto da verdade para te fortalecer e te manter de pé, firme, vivo na justiça de Deus. Terceiro, o sapato da prontidão do evangelho. Os sapatos dos soldados eram de couro com pregos entrelaçados, né, para que quando, na parte de baixo das sandálias, para que quando durante a batalha eles não viessem escorregar e cair. E é isso. O evangelho de Cristo, ele nos faz isso. Permanecer de pé diante da batalha. Se nós não tivermos a sandália da prontidão do evangelho, né, prontos, revestidos do evangelho de Cristo, com o evangelho de Cristo em nossas vidas, boas novas, os ensinamentos de Jesus na nossa vida, nós vamos cair. O inimigo vai investir contra a nossa vida, nós vamos cair, vamos ser derrotados. Mas, se nós tivermos o evangelho de Cristo validado na nossa vida, atualizado na nossa vida, na nossa caminhada, caminhando no evangelho de Cristo, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir grandes coisas contra você, mas você vai permanecer de pé no evangelho de Cristo. Você está firmado, protegido, você já está brindado, você está vivendo a verdade, você já foi justificado e agora você está de pé por causa do evangelho de Cristo, as suas boas novas que ele trouxe e que nós temos que viver juntamente. O que eu estou falando, né, ultimamente, interagindo com a graça de Deus, o evangelho de Cristo. Quarta parte da armadura, escudo da fé. O escudo dos soldados eram feitos de madeira e cobertos com um couro especial, para que quando fossem lançadas as flechas do inimigo, que vinha banhada com azeite e pegando fogo, esse couro especial apagasse e impedisse que o soldado fosse atingido. Olha que interessante isso. Né? O texto diz para, né, nós estarmos revestidos, né, da armadura de Deus. E aqui fala do escudo da fé. Use o escudo da fé, com o qual eles poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Olha como isso é poderoso. Né? Como eu disse, era um material que realmente a flecha vinha com fogo, quando batia naquele couro especial, ele era apagado e não atingia o soldado, né, ali romano. Só que aqui Paulo está trazendo para o mundo espiritual setas malignas que vêm, né, para dardos inflamados, para te destruir, para te danificar, para te ferir. Mas a fé, que é o firme fundamento da vida do cristão, é a certeza, né, de viver o impossível, sobrenatural com Deus. A fé que você tem, que você está vivendo a verdade, que você já foi justificado, que você está a fé que você tem no Evangelho de Cristo, ela vai te defender dos dardos inflamados do inimigo e ela vai apagar. Isso, eles vão até atirar contra você, vai vir para te atingir, mas a fé vai te defender. A fé, ela defende o Evangelho de Cristo em nossa vida. A fé, ela defende a nossa certeza de salvação, que é o próximo aqui, o próximo, capacete da salvação. Né? Com o capacete da salvação, nós blindamos a nossa mente, que vai tentar invalidar que não há salvação para você.
Porque realmente o salário do pecado é a morte. Não há salvação. Mas Jesus, quando morreu na cruz, através da sua graça, da sua misericórdia, ele nos trouxe salvação. E agora nós podemos dizer não para o mundo e sim para Deus. Nós podemos agora, através da graça de Jesus, resistir às tentações, resistir os desejos da carne, porque nós agora estamos revestidos da armadura de Deus, revestíveis de toda a armadura de Deus. É importante você inverter, se revestir de toda a arma que Deus tem disponibilizado para você vencer esta batalha. Então, o capacete da salvação. E a última parte da armadura, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que entender que assim como a espada, né, do soldado, ela serve para defender e atacar, nós temos que tomar cuidado também assim com a palavra de Deus. Nós não podemos usar a palavra de Deus para atacar o nosso próximo. Como Paulo diz, a nossa guerra não é contra os seres humanos, mas sim contra as hostes espirituais, o mundo espiritual, né, que tenta invalidar o ato de Jesus na nossa vida, que tenta invalidar a graça de Deus na nossa vida. Então nós temos que usar a palavra para se defender disso e atacar com a palavra o inimigo, não o inimigo carne, não o inimigo carne que eu digo, não o meu próximo, não o ser humano, mas sim atacar o meu eu, se defender do meu eu, das minhas vontades carnais, se defender dela, da investida do inimigo que tenta colocar na minha mente a todo tempo para me pecar, para fazer eu pecar, fazer eu errar, né? Tenta impulsionar o desejo da minha própria carne, mas com a espada que serve para defender e atacar, com a palavra de Deus, eu posso me defender e eu posso vencer o inimigo através da palavra de Deus. Então, que não venha faltar na tua vida esta armadura. Vamos aqui atualizar isso. Verdade, justiça, paz, fé, salvação e a palavra de Deus. Atualize esta ferramenta poderosa na tua vida. Se revista desta armadura e viva o sobrenatural de Deus. Não deixa os teus desejos, a vontade da carne, o inimigo colocar na tua mente coisas erradas, contrárias à vontade de Deus. Seja revestido da armadura de Deus e viva o sobrenatural com Deus. Amém? Atualiza essa palavra no teu coração. Graça e paz.